Olá, olá, bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre um tema essencial para todos os que fazem parte do corpo de Cristo, que é como que nós devemos receber os desviados quando eles vêm à igreja. Esse conteúdo ele faz parte do curso básico de teologia do projeto Eclésia, especificamente da disciplina de evangelismo. Neste vídeo nós vamos explorar atitudes práticas e bíblicas para acolher aqueles que se afastaram, mas estão retornando à comunhão. O versículo central que guia o nosso estudo é Provérbios 11:30, que diz: quem ganha almas, sábio é. Então, vamos para a tela dos slides. Algumas atitudes da igreja para com o afastado que retorna. Lembrando aquele princípio básico: uma visita que não é bem recebida na nossa casa, ele não retorna mais. Então, precisamos ter algumas atitudes coerentes, algumas atitudes bem pensadas, para que não tenhamos problema de não receber a pessoa adequadamente. Em primeiro lugar, nós não temos que ficar lembrando das falhas passadas, ok? Primeiramente, é fundamental que não lembremos das falhas passadas do desviado. Temos que evitar também falar das fraquezas e erros do passado, porque a acusação é uma obra do diabo, conforme está escrito em Apocalipse, no capítulo 12 e versículo 10. Em Cristo não há condenação. Porque se assim que se alguém está em Cristo, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então é essencial, é importante reforçar esta verdade e acolher com amor. Em segundo lugar, precisamos também esquecer o passado e recomeçar. Precisamos encorajar a pessoa a esquecer o passado e começar de novo, assim como ensina o profeta Isaías, no capítulo 43, versículo 18 do seu livro. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Precisamos saber, e o desviado precisa saber também, que o sangue de Jesus purifica de todo pecado e que em Cristo não há condenação, conforme 1 João 1:9 diz que nós, versículo 8 e 9 diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Então, essa nova chance é um recomeço abençoado. Também precisamos mostrar que Deus o espera de braços abertos. E é sempre importante termos ciência, sabermos que Deus sempre espera o retorno do desviado, simbolizado por Jesus morrendo de braços abertos na cruz do Calvário, conforme está registrado lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 15 e versículo 20. Ao destacar essa imagem, nós estamos ajudando a demonstrar o amor e a aceitação divina que está sempre pronta para acolher o pecador. E também nós precisamos enfatizar a bondade de Deus. Quando as críticas surgirem, lembre-se de que somente Deus é bom, conforme está escrito lá em Mateus, no capítulo 19 e versículo 17. E a bondade de Deus se manifesta para aqueles que ouvem e praticam a sua palavra. E mostrar esta bondade vai reforçar a mensagem de acolhimento e graça. Também a importância da confissão. Deus deseja restaurar a confissão. Deus deseja restaurar. E a confissão é essencial para alcançar o perdão, conforme Salmos 32:5. Precisamos reforçar que confessar os pecados a Deus traz o perdão e a purificação, conforme 1 João 1:9 que nós acabamos de falar, e também Apocalipse 2:5. E este é um passo essencial, um passo importante para a restauração espiritual. E agora também
outra coisa é encorajar sobre o poder de Cristo para resolver problemas. Nós precisamos mostrar que Jesus tem poder para resolver todas as dificuldades, e isso se alcança conhecendo suas promessas, conforme Filipenses no capítulo 4 e versículo 13. Nós precisamos reforçar a importância da comunhão com Deus e que tudo o que pedimos em nome de Jesus será concedido, conforme está escrito no Evangelho de João, no capítulo 15, versículo 16. Agora, vamos também, não podemos nos esquecer da importância do testemunho e do encorajamento. O testemunho do crente, ele é fundamental tanto para os novos crentes quanto para os desviados. Precisamos falar apenas das bênçãos e das vitórias, profetizando vitória para a vida dos outros. O seu testemunho, você que está estudando conosco, pode ser um poderoso instrumento de encorajamento e transformação e inspiração para a vida dos outros. Vamos também agora ver como que nós devemos receber o pecador no culto. Por exemplo, são algumas atitudes do crente em relação aos visitantes no culto. Em primeiro lugar, nós temos que ter atenção e acolhimento. E o evangelista, ele precisa estar atento aos visitantes, especialmente os que entram pela primeira vez. Precisa se aproximar com delicadeza, com cordialidade, oferecer um sorriso amigável e cumprimentar alegremente, porque isso vai fazer com que a pessoa se sinta bem-vinda. Nós podemos pedir permissão para, se for o caso, para sentar próximo ao visitante, especialmente se ele estiver sozinho, para ou ajudá-lo durante o culto. E muito importante é que os recepcionistas, os porteiros da igreja, não estejam com uma cara fechada, mal-humorada, maltratando as pessoas que chegam. Também vamos dar uma olhada nos cuidados específicos. Durante a pregação da mensagem, a gente não tem que estar indo puxar conversa com o visitante. Precisamos estar evitando conversas alheias ao culto ao lado do visitante. Nós também, eventualmente, nós não temos que tentar explicar a mensagem no momento. Se eventualmente a gente achar que o pregador utilizou uma expressão complicada ou difícil de entender, a gente deixa para explicar em um outro momento que seja mais adequado. Nós precisamos também estar atentos para oferecer assistência durante o culto. Por exemplo, a gente pode oferecer o livro de hinos, se algumas igrejas chamam de harpa ou de cantor cristão. Podemos emprestar a Bíblia para o acompanhamento das leituras e também dos cânticos. Precisamos fazer o visitante se sentir à vontade, se sentir acolhido, e convidativo, porque como nós falamos agora há pouco, um visitante, quando ele é bem recebido, ele vai retornar outras vezes. Agora, o que nós fazemos no momento do apelo? Nós temos, ou do apelo, ou do convite, como em algumas igrejas é chamado também. Nós precisamos incentivar o visitante a aceitar a Cristo, sem pressão, sem ameaças, deixando-o livre para decidir. E precisamos ter ciência de que a convicção de pecado é a obra do Espírito Santo e nós temos que permitir que o visitante tenha a sua própria experiência de fé. Não podemos nos esquecer também do que fazer no pós-culto, após ele ter aceitado Jesus. Nós precisamos, em algumas igrejas o pessoal utiliza umas fichas para anotar os dados dos visitantes e das pessoas que aceitam Jesus, e nós podemos perguntar onde que o visitante reside, se ele aceita a visita na casa dele. Precisamos informar também quais são os dias que tem culto na congregação e estar disponíveis para qualquer ajuda ou esclarecimento. Essa conexão pós-culto ela é importante para facilitar o trabalho de acompanhamento e integração. Lembrando que as estatísticas dizem que de cada 100 pessoas somente que aceita Jesus, somente uma permanece ao final de um ano. É exatamente por conta dessa falta de integração, essa falta de acompanhamento. Não podemos nos esquecer sobre a responsabilidade do evangelista. O
visitante, ele é uma responsabilidade do evangelista após o primeiro contato. Em caso de necessidade, se você está acompanhando, dando apoio, suporte para o novo convertido e você precisar de ajuda ou tiver alguma dúvida, procure a ajuda de alguém mais experiente ou do pastor. E assim você vai garantir um suporte contínuo. E outra coisa, em sétimo lugar, precisa incentivar o retorno aos cultos. O evangelista precisa se esforçar para que o visitante retorne à igreja. Auxilie, incentive, encoraje a participação nos cultos. Até mesmo, se for o caso, ofereça transporte, ofereça carona para que ele possa vir à igreja. Esse cuidado, esse simples cuidado, ele vai demonstrar o compromisso com a pessoa e o seu crescimento espiritual. E aí um ponto importante já na conclusão aqui desse nosso vídeo, nós não podemos descuidar do apelo final ao pecador. Pregarmos o evangelho e não fazermos apelo, principalmente em uma cruzada ou em um culto evangelístico, isso é inadmissível. A Bíblia fala em Provérbios 11:30 que aquele que ganha almas, ele é sábio. Também em Hebreus, a carta aos Hebreus, no capítulo 3, 7 e 8, diz que, portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvires hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações. O livro do profeta Zacarias também, ele traz uma luz muito importante, dizendo que não é nem por força e nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. É muito importante nós sabermos que nenhum trabalho evangelístico pode ser considerado como completo sem que seja feito o apelo, ou seja, o convite para que a pessoa aceite a Jesus Cristo como Salvador. Essa ausência, esse fato de não fazer um convite ou um apelo em uma cruzada evangelística pode resultar em pouco crescimento das igrejas, porque as pessoas não foram convidadas ou incentivadas a tomar uma decisão por Cristo. Então, não se esqueça, precisamos fazer o convite. Um ponto importante aqui, encerramos, melhor dizendo, com esse ponto importante aqui, e nós não podemos nos esquecer que a gente precisa fazer o apelo com oração no Espírito, convidando as pessoas para aceitar a Cristo sem demora. Algumas lições, concluindo já esse vídeo, nós primeiro já temos uma lição de coragem e fé, que é: precisamos quebrar as barreiras de tradição e costumes para que para que o Evangelho possa ser pregado e a obra possa crescer. Nós também precisamos ser fiéis à palavra, e todas essas ações que nós fizermos precisam estar alinhadas, precisam estar dentro do ensinamento das Escrituras. E também no convite nós precisamos enfatizar a urgência da decisão. Tinha até um hino que cantava o seguinte: meu amigo, hoje tu tens a escolha. Era um hino evangelístico que enfatiza a urgência e o risco de não ter uma nova oportunidade de aceitar a Jesus. Então, nós concluímos aqui dizendo que o apelo precisa ser feito com oração e no Espírito. Lembre-se sempre que aquele ganhar almas é um ato de sabedoria e de obediência ao chamado divino. E aí, concluindo aqui o nosso vídeo, se você se sente chamado a evangelizar, comece hoje mesmo. Compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares cristãos evangélicos, para que mais amigos e familiares possam ser incentivados a compartilhar o amor de Cristo. Se você gostou desse conteúdo, o nosso convite é que você se inscreva no nosso canal para mais conteúdos educativos, inspiradores e ensinadores como este. Vamos juntos ganhar mais almas para o reino de Deus. Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima, no nome de Jesus.